Atenção porque vai começar a aula de História. Olá, alunos da Rede Municipal de Educação, em especial você que faz parte dos 7º anos e da EJA 3. Eu sou o professor Adriano e hoje nós teremos mais uma aula de História, a aula número 11. Então, contamos com a sua colaboração. Quem, porventura, está sem os materiais, corre, pega caderno, caneta, lápis, enfim, os materiais necessários para no decorrer da aula vocês fazerem possíveis anotações, beleza? Então, contamos com a sua colaboração. Vamos para mais uma aula de História, a aula número 11. Antes de nós começarmos o conteúdo da nossa aula de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade da nossa última aula, que foi a aula número 10. Questão 1. Na colonização espanhola da América, duas formas de exploração do trabalho indígena foram bastante recorrentes na organização, no desenvolvimento e na manutenção da produção econômica colonial. Elas ficaram conhecidas como, a alternativa correta é a alternativa C, mita e encomenda. Questão 2. Qual era o lema dos escravos que lutaram em prol da independência do Haiti? A alternativa correta é a alternativa A, liberdade ou morte. Questão 3. Assinale a alternativa que melhor define o principal objetivo de uma colônia de exploração. A alternativa correta é a alternativa A. É o uso das terras para praticar a busca de riquezas. Questão 4. Como chamava-se o dispositivo legal que autorizava os Estados Unidos a interferir em Cuba quando achasse necessário? Alternativa correta, alternativa B, emenda Platt. E por fim, a questão 5. A Revolução Haitiana aconteceu em uma das principais colônias francesas e teve como grande motivação a insatisfação da população local, composta em sua maioria por escravizados, com a exploração e os maus tratos do sistema colonial francês. Influenciados pelos acontecimentos da Revolução Francesa, iniciaram um movimento que resultou na independência do país. Em 1801, foi enviada para a Ilha de São Domingos uma expedição que tinha como objetivo reconquistar a ilha e reintroduzir a escravidão. Isso aconteceu por ordem de... Quem deu essa ordem foi o Napoleão Bonaparte. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Beleza? Fizemos a correção da nossa atividade, da aula número 10. Vamos agora para o conteúdo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a colonização portuguesa na América, resistências, acomodações, práticas culturais e formação do Novo Mundo. Então, prestem atenção, é um assunto de suma importância. Vamos para o próximo slide. Nós vamos começar falando, galera, sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. Os portugueses, eles chegam ao nosso território, eles chegam ao Brasil no ano de 1500. Quando os portugueses chegam ao nosso território, o principal objetivo deles era encontrar no nosso território ouro. Alguma coisa, que gerasse capital, dinheiro para eles, e eles queriam principalmente encontrar aqui o ouro. Só que eles não encontraram o tão buscado ouro. E sim, o que eles encontraram aqui foi uma madeira que acabou sendo batizada de pau-brasil. Então, aquele primeiro objetivo dos portugueses, que era encontrar ouro no nosso território, ele não aconteceu. O que os portugueses encontraram foi muito pau-brasil. Não tendo encontrado o ouro, o que foi que os portugueses fizeram? Ignoraram a terra. Deixaram o território brasileiro para lá. Ignoraram. Apenas 30 anos depois da chegada, em 1530, é que Portugal decide colonizar, ou seja, habitar o Brasil. Então, se a gente contar da chegada, em 1500, para quando começou a colonização, em 1530, foram 30 anos aí de diferença. Aí você pode questionar, mas professor, por que demorou tanto tempo para haver a colonização? Porque Portugal
não estava nem aí para o território, né? Portugal, ele queria ter encontrado ouro, não encontrou, então ignorou, deixou o território para lá. E Portugal só começa a colonização em 1530 porque Portugal estava com medo de que algum outro país ou que algum outro povo pegasse a terra brasileira. Então, por isso que Portugal decide colonizar. Ok? Vamos para o próximo slide. Nós vamos agora falar sobre o ciclo do pau-brasil. Os portugueses, galera, já que eles não encontraram o ouro, então eles decidem explorar aquela madeira avermelhada que foi encontrada no Brasil, né? Então eles decidem explorar o pau-brasil. Então o que foi que aconteceu, gente? Muito pau-brasil passou a ser derrubado e enviado para a Europa, onde no território europeu o pau-brasil ele seria transformado em tinta para tingir tecidos. Então, já que não encontramos o ouro, então vamos tentar encontrar outra forma de conseguir capital e dinheiro no território brasileiro. Então, Portugal decide então investir no pau-brasil. O pau-brasil ele era enviado para a Europa e lá na Europa ele era transformado em tinta que iria servir ali para tingir os tecidos. Então foi a forma que Portugal encontrou de lucrar aqui no nosso território. Ok? Vamos para o próximo slide. Vamos agora falar sobre a exploração indígena no Brasil. O trabalho de extração do pau-brasil ele era majoritariamente indígena, ou seja, quem explorava, quem derrubava, quem transportava o pau-brasil era o índio. O índio, ele começou a ser explorado aqui no nosso território. Em troca do trabalho indígena, os portugueses eles davam aos índios espelhos, perfumes, machados e roupas. Esses objetos eles ficaram conhecidos como bugigangas. O que é uma bugiganga? É uma coisa sem valor. Então o índio trabalhava e ganhava um espelho, trabalhava e ganhava um perfume. Então esse era o relacionamento que existia entre os índios e os portugueses, ok? Essa troca entre os portugueses e os índios de um produto por outro, ele ficou conhecido na história como escambo. Então o escambo era o quê? O português, em troca do trabalho indígena, dava as bugigangas, né? O português dá um espelho, dá um perfume ao índio e em troca desses objetos, o índio faz o quê? Explora o pau-brasil para os portugueses. Então, era assim que funcionava o escambo. Era assim o relacionamento entre os indígenas brasileiros e os portugueses, ok? Clarinho, clarinho. Vamos para o próximo slide. Os portugueses, galera, eles construíram as feitorias. Mas, professor, o que eram feitorias? Eram armazéns para guardar e armazenar o pau-brasil. Então, quando o pau-brasil de imediato ele não era transportado para a Europa, os portugueses eles guardavam o pau-brasil dentro desses armazéns das feitorias, que era para justamente não acontecer saques ou roubo, beleza? Alguns portugueses eles achavam os índios do Brasil selvagens e pensavam que eles eram canibais ou carnívoros. Então, nesse primeiro contato que teve entre os portugueses e os indígenas, os portugueses tinham essa visão dos índios brasileiros, que eles eram carnívoros, enfim. Os índios, eles foram obrigados a mudarem seus rituais religiosos e seguirem a religião cristã. Então, se já não bastasse uma exploração de diversas formas, quando os portugueses chegam aqui no nosso território, eles obrigam os índios a mudar de religião. Então, os índios eles foram obrigados a deixar as suas religiões, né, que eles seguiam, e agora servir a religião cristã, seguir, né, agora o cristianismo. Isso foi uma imposição portuguesa aqui no nosso território. Ok? Vamos agora para o próximo slide. Nós vamos falar agora sobre as capitanias hereditárias. Como o território brasileiro ele era muito grande, muito extenso, o que foi que Portugal decidiu? Para colonizar e facilitar a colonização, Portugal decidiu dividir o território brasileiro em capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias foi um sistema político e administrativo onde o Brasil ele foi dividido em 15 lotes de terras e distribuídos a alguns portugueses.
Então, como o território era muito grande, Portugal decidiu pegar esse território brasileiro, dividir em 15 lotes. Esses lotes eles ficaram conhecidos como capitanias hereditárias e cada lote ali tinha uma pessoa responsável para administrar e desenvolver aquele lote. Beleza? Os portugueses que acabaram recebendo esses lotes de terras, que acabaram recebendo essas capitanias hereditárias, eles ficaram conhecidos como donatários. Então, o donatário foi aquela pessoa que recebeu de Portugal uma capitania hereditária. Cada donatário, se ele quisesse, ele poderia pegar o seu lote de terra e ainda dividi-lo com outra pessoa. Isso chamava-se sesmarias. Então, o donatário ele recebia de Portugal um lote de terra. Se ele não quisesse desenvolver sozinho aquele local, ele poderia pegar parte do seu lote e dar essa parte a outra pessoa. Isso aí era sesmarias. Beleza? Uma observação aqui, uma informação muito importante. De todas as 15 capitanias hereditárias existentes no Brasil, as que mais prosperaram foi a de São Vicente. São Vicente ali prosperou em virtude da venda de índios como escravos. Nessa capitania aí vendia muitos índios como escravos. E outra capitania também que conseguiu prosperar foi a de Pernambuco, né? A de Pernambuco aí conseguiu prosperar graças à produção de açúcar nos engenhos. Então, das 15 capitanias hereditárias, apenas 2 tiveram destaque e conseguiram prosperar, que foi a de São Vicente e a de Pernambuco. A capitania hereditária de Pernambuco, ela prosperou, ela deu certo, graças ao clima aqui da nossa região, né? E também a um solo, que ficou conhecido como solo massapê, que era justamente um solo propício para a plantação de cana-de-açúcar. Então, por isso que foi algo que deu tão certo aqui na nossa região, por conta desse solo. Um solo conhecido como massapê, um solo bom para a plantação de cana-de-açúcar. E sem falar também no clima, que era um clima propício para a plantação de cana-de-açúcar na nossa região. Beleza, gente? Clarinho, clarinho. Vamos para o próximo slide. Como eu disse a vocês, das 15 capitanias que existiam, apenas 2 prosperaram, que foi São Vicente e Pernambuco. Então, foi um fracasso as capitanias hereditárias. Esse sistema de capitania hereditária foi um fracasso para Portugal. Aí você pode questionar, mas professor, o que foi que contribuiu para o fracasso das capitanias hereditárias? Nós vamos ver aqui alguns dos motivos que contribuíram para isso. A ausência de recursos financeiros, né? Portugal não ajudava o donatário a desenvolver a capitania em nada. Portugal deu o lote de terra e o donatário ele tinha que se virar. Então, os donatários muitos não tinham recursos financeiros. Ataque dos índios, várias capitanias hereditárias sofriam ataque dos indígenas, isso aí também acabou contribuindo para o fracasso das capitanias. Distância entre a metrópole e as capitanias hereditárias, existia uma distância muito grande, né? E isso aí acabou contribuindo também para a falta de comunicação. Não existia comunicação entre os donatários e a coroa portuguesa, porque a distância era muito grande entre as capitanias hereditárias e a metrópole que era Portugal. Então, tudo isso aí acabou contribuindo para o fracasso e para o não desenvolvimento desse sistema de capitanias hereditárias aqui no nosso território. Beleza? Vamos para o próximo slide. Nós vamos agora falar sobre o governo geral. Por causa do não sucesso do sistema de capitanias hereditárias, Portugal ele decidiu enviar para o Brasil os chamados governadores gerais. Então, como o processo aí, esse sistema de capitanias hereditárias não deu certo, o Brasil não se desenvolveu, então o que foi que Portugal fez? Mudou a estratégia. Eu vou enviar para o Brasil os governadores gerais. Qual era o objetivo dos governadores gerais? Fiscalizar a colonização das capitanias hereditárias, promover o desenvolvimento das capitanias e também proteger as capitanias contra os ataques indígenas. Então, esse foi o principal objetivo de Portugal
mandar para o Brasil os governadores gerais. Então, a missão, gente, de desenvolver o território, de desenvolver as capitanias hereditárias, ela ficou nas mãos do Tomé de Souza, Duarte da Costa e do Mendes Sá. Então, esses foram os primeiros governadores gerais que foram enviados para o nosso território, e eles vieram para cá com justamente esse objetivo, com essa missão, né, de tentar desenvolver um território que, como eu disse, até então não tinha sido desenvolvido, né, porque houve um fracasso nesse sistema de capitanias hereditárias. Ok? Clarinho, clarinho. Vamos para o próximo slide. Aqui, duas informações importantes, gente. Ó, o nosso país, ele chama-se Brasil em homenagem à madeira avermelhada que, historicamente, foi muito explorada no nosso território, que foi o pau-brasil. Então, o nosso país recebe esse nome de Brasil em homenagem ao pau-brasil, né? Essa madeira aí que, como eu falei, no início da nossa história, ali por volta de 1500, 1530, nesse período aí, foi muito explorado pelos portugueses. Quem nasce no Brasil é chamado de brasileiro por causa dos negociantes de pau-brasil, os brasileiros. Então, as pessoas que antigamente vendiam, negociavam pau-brasil, eles eram chamados de brasileiros. Então, por causa dos brasileiros, é que quem nasce no Brasil, quem nasce no nosso país, é também chamado de brasileiro, beleza? Então, aqui, duas informações importantes que talvez vocês não sabiam, beleza, gente? Aqui tem algumas referências, alguns links, alguns sites que foram utilizados para a elaboração da aula e do material. Muito obrigado, gente, pela participação de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, fui!